Portugal é finalista da Nations League, vence a Alemanha em plena Alemanha, Allianz Arena lotada e 2-1 de virada. Portugal, obviamente, passou por um primeiro tempo bem inferior à Alemanha, consideravelmente inferior, mas no segundo tempo, depois das alterações do Roberto Martínez, a coisa engrenou e ele basicamente fez o que tinha que fazer, colocar Vitinho titular, aproveitar as opções que ele tem e fortalecer o meio campo, não desperdiçar jogadores do meio campo na lateral, como fez com o João Neves, por exemplo. E Portugal conseguiu entrar no jogo muito por conta de um garoto, a gente vai falar dele, e conseguir a virada com uma lenda. Esse processo de momentos de carreira e que a seleção portuguesa une cada vez mais, né? No fim, uma vitória que consegue garantir a classificação à final para enfrentar França ou Espanha, que decidem quem será o adversário amanhã, mas que mostra um time que foi capaz de se manter mentalmente no jogo, não sucumbir a um primeiro tempo superior da Alemanha, que abre o placar com o Wirtz e que já tinha tido oportunidade de fazer mais gols, não fosse o Diogo Costa, que é um ponto que tem que ser dito. A Alemanha, assim como a Alemanha teve boas intervenções do Ter Stegen no segundo tempo que evitaram uma vitória maior portuguesa, a seleção de Portugal contou com o primeiro tempo magistral do Diogo Costa, que tem no mínimo duas grandes intervenções e que mantiveram também Portugal no jogo. E, na minha visão, ele pode ser, em paralelo à boa atuação dele, a gente pode colocar também Nuno Mendes e Rúben Dias. Apesar da falha do Rúben Dias, que para mim dá para considerar como falha no primeiro gol, que ele acaba percebendo ali a presença do centroavante naquele momento, o Voltemado, e acaba ficando preso a ela, tenta argumentar depois da posição de impedimento, mas o fato é que ele demorou para a reação e mesmo que ele não tivesse o Voltemado ali, ele não chegaria no Florian Wirtz, ou seja, gol legal. Belíssimo passo do Joshua Kimmich, que tem total mérito por isso, por encontrar uma cavadinha na entrada da área que deixou o Wirtz completamente sem marcação, que finalizou de cabeça. Mas, tirando esse momento, o Rúben Dias foi bem no jogo, tem uma posição de liderança clara na defesa de Portugal e fez, na minha visão, uma partida interessantíssima. Fez uma boa partida, tirando esse momento da falha no gol da Alemanha, mas de resto ele foi muito bem. E o Nuno Mendes, cara, o Nuno Mendes, como eu já disse aqui no canal, é o melhor lateral esquerdo do mundo, já na minha visão. E pra mim, cara, se não surgir alguma coisa assim muito fora do comum, eu acho que ele vai se manter nesse nível. Você tem ali o Baldé do Barcelona, você tem jogadores mais jovens que, assim, podem tentar em algum momento brigar por esse lugar, mas eu acredito que o Nuno Mendes vai ser o melhor lateral esquerdo da geração dele. A imponência física, a qualidade ofensiva, defensivamente ele consegue entregar. É um cara de muita qualidade, tem só 22 anos. Muito bem na partida também, incluindo a assistência para o gol da virada. Mas o fato que muda realmente Portugal é a vinda para o segundo tempo com as alterações ali por volta dos 55 minutos. Porque o início é com o João Neves na lateral direita, descendo o Roberto Martins, eu acho completamente, assim, deu errado, e é claro que não faz sentido. Não sei se ele vai voltar a utilizar isso, mas já foi duvidoso, assim, o esperado era Nelson Semedo ou Diogo Dalot na lateral direita, foi surpreendente a escolha do João Neves por ali, mas desperdiça o Neves no meio campo, que consegue te agregar muito a nível de entrega, a nível de fisicamente ele ser um motorzinho e tecnicamente é muito bom. E ele na lateral direita, além de estar deslocado fora de posição, ele perde essa força no meio campo, opção do treinador, que claramente não funcionou, além de o Vitinha reserva. Pô, é um absurdo o Vitinha ser reserva. E no segundo tempo ele entra com o Vitinha no jogo. Ele coloca o Francisco Conceição, que é o ponto que tem que ser dito no lugar do Francisco Trincão. E o Nelson Semedo no lugar do Neves, desgastado e sem conseguir entregar por estar fora de posição, prejudicado pelo treinador. O Vitinha ainda tem a alegação de que ele não estava 100%, o que justifica, mas ele entra e faz uma diferença absurda no jogo. Assim como o Semedo melhora estando na posição dele, assim como o Francisco Conceição muda completamente o patamar de Portugal na partida. Muito bom, muito bom. Assim, me surpreende como o Francisco Conceição não tenha conseguido se estabilizar num grande time até então. É verdade que ele foi para a Juventus com um empréstimo de opção de compra. Aparentemente a Juventus não vai permanecer com ele para a próxima temporada. Não vai efetuar a compra dele junto ao Porto. E, cara, ele é muito bom jogador. Ele é um ponta que te entrega coragem de ir para cima da marcação, tem um bom passe, assim, obviamente precisa aprimorar, mas tem só 21 anos, se não me engano, ou 22.
E ele vai para cima, ele vai para dentro da marcação, ele tem qualidade, ele deu caneta no jogo, ele distribui o lance de velocidade, ele se apresentava para buscar jogo, ele ia para cima e encontrava passe em profundidade. Fora o golaço de empate. A qualidade que ele sai para cima da marcação, tira o Gosens para nada, puxa para a perna esquerda para dentro e bate no ângulo do Ter Stegen sem chance de defesa para um grande goleiro, é assim, absurdo. É um baita golaço que coloca Portugal no jogo, que vai conseguir a virada com a assistência do Nuno Mendes pro gol do Cristiano Ronaldo. E aí é um capítulo à parte, cara. Se tem uma coisa que a gente tem que entender da seleção de Portugal, é hoje Portugal tem um bom time, muito bom time. Tem grandes opções ali. Tem jogadores que foram campeões de Champions agora, tem jogadores mais consagrados que já têm passagem em grandes clubes ou que estão em grandes clubes há muito tempo, na defesa, no meio campo, no próprio ataque. E eles têm em comum para todos ali uma lenda que é uma grande inspiração e que tem que ser essa grande inspiração. Porque, cara, são 937 gols na carreira, com o gol da virada contra a Alemanha. São 137 gols pela seleção. Assim, o primeiro no mundo, na história, ninguém fez mais gols na seleção que Cristiano Ronaldo. E ainda aos 40 anos, ele tá ali, cara. Ele tá a nível de decidir um jogo, de virar um jogo. Ele consegue, obviamente, não sendo o mesmo, não tendo a mesma vitalidade física, por razões óbvias, de que apesar de não parecer, ele é um ser humano e está com 40 anos de idade, mas ele consegue se manter um bom nível físico, melhor que muita gente que tem 32, 33 por aí, e a ponto de contribuir. Porque está muito claro que ali para o Cristiano agora é contribuir. Por vezes não vai jogar o jogo inteiro, é factível isso, mas ele é capaz de contribuir. Ele é capaz de estar ali na área, de ser um 9 e finalizar as jogadas de Portugal. Ele não vai te entregar o ponta que ele foi, genial, mas, obviamente, em determinada função no campo, de centroavante, de atacante, de finalizar jogadas, ele vai contribuir, cara. E segue fazendo gol. São 137, assim, num jogo de suma importância, para você parar para começar um jogador que aos 40 anos tenha participado em partidas desse patamar, é difícil por seleção. É difícil. E lá tá ele fazendo história. E, pô, eu particularmente, não é segredo para ninguém que eu sou fã e aquilo me deixa, pô, extasiado. É, é histórico, sabe? E a gente tem que perceber isso. Que a história está acontecendo diante dos nossos olhos, mas que infelizmente ela está próximo do fim, né? Infelizmente, assim, a trajetória por si só é magnífica, mas tem que lembrar da fase do Modric, né? Sorri porque aconteceu, não fique triste porque acabou, né? Mas o fim tá próximo e isso, querendo ou não, isso abala, sabe? Mas a mensagem principal é: vamos aproveitar enquanto ainda há, enquanto ele ainda joga, enquanto ele ainda contribui com a seleção, enquanto ele ainda tá ali jogando futebol. Porque a gente deve ter mais um ano e pouco disso. Quando terminar a carreira dele, pô, a magnitude disso vai ficar surreal. É bom a gente entender enquanto isso ainda está acontecendo. No mais é isso. Portugal classificado, enfrenta quem vem de Espanha ou França. Não tem jogo fácil. Amanhã os dois vão se degladiar e quem for para a final, obviamente, é um grandíssimo adversário. Ou de quebra você pega uma das últimas finalistas da Copa do Mundo ou a atual campeã da Eurocopa. Então, esse é o nível da situação. Aguardemos. No mais, muito obrigado por assistir. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Se inscreve no canal ou segue o perfil, a depender de onde você estiver assistindo, que nos ajuda demais se você tiver gostado do vídeo. Valeu, tchau!